nós estamos meditando nessa série, mas eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 13, nós vamos ler do verso, meu irmão, eu vou precisar muito da sua atenção hoje, porque olha só, nós vamos ver o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16, eu vou tentar fazer isso da forma resumida e rápida, prometo, mas eu preciso muito da sua atenção, porque eu não vou ter como ficar voltando muitas vezes na história. Então, por exemplo, nós vamos ler esse texto, nós não vamos ler novamente, já na próxima parte nós já vamos para um outro texto, então preste bem atenção na leitura desse texto, tá bom? Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Vamos orar mais uma vez? Pai, ao Senhor nós rendemos graça nessa noite, pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale de forma profunda aos nossos corações, pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza em graça, em sabedoria, e que esse texto, ó Pai, possa ser a palavra do Senhor, a voz do Espírito do Senhor, falando diretamente conosco, ó Pai. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto até aqui que o livro de Juízes é um livro cíclico. O que significa isso? Essa expressão, voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ela se repete de ano em ano, de tempo em tempo. A história de Juízes é extremamente simples. O povo não tinha um rei sobre si. O que se tinha eram pessoas que eram conhecidas como juízes. Cortou aí? Não? O que se tinha eram pessoas conhecidas como juízes. O que é isso? Libertadores que Deus levantava no meio de povo para libertar o povo diante da mão do inimigo, seja dos filisteus, dos amorreus, dos cananeus e por aí vai. E o que acontece é o seguinte: o povo sofria diante do inimigo, Deus levantava um juiz, o juiz conduzia uma guerra, uma batalha, libertava o povo e trazia paz sobre Israel. Israel voltava a adorar ídolos, voltava a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, e mais uma vez um povo inimigo levantava e conquistava Israel. E Deus mais uma vez levantava um juiz, o juiz batalhava, vencia, e assim ia acontecendo. Só que esse cíclico, esse processo que vai se repetindo, não é exatamente uma repetição. Por quê? Porque a cada tempo, a cada ciclo de uma história de um juiz, o próximo era pior. A experiência era pior. Ou morria mais gente, ou a maneira que o povo era subjugado era pior, ou os pecados do povo era pior, ou o próprio juiz era pior. O fato era que esse cíclico, ele vai meio que descendo as escadas assim, a história se repete, mas vai ficando cada vez pior. E talvez agora, se você achou que Jefté, o que nós vimos semana passada, o juiz anterior, era um juiz ruim, você vai ver que Sansão não é lá essas coisas também não. Apesar da gente ter uma lembrança positiva de Sansão, quem foi criado na igreja aqui sempre ouviu a história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia, era como se fosse o nosso Hércules, né? Não sei se você já viu aquele filme Hércules, ou aquele seriado que já teve, um homem muito forte, além da força dos demais, etc. e tal. Pois bem, vamos então adentrar nesse texto. Nós já lemos aqui do verso 1 até o verso 7, que conta a história o seguinte: havia um casal
dentro da história de Israel, eles eram da tribo de Dan, e esse pessoal, a mulher não podia ter filho, ela era estéril, certo? Ela era estéril. Naquela época, gente, não tinha exame para saber se era estéril. Como é que se sabia que a mulher era estéril? Ora, ela tinha muitos anos de casada, e não tinha filhos, então ela logo era estéril, simples assim, ok? Beleza? Ela era estéril. Um anjo do Senhor apareceu e falou com ela: ei, você é estéril. A mulher: poxa, eu estou sabendo disso, mas você vai ter um filho. Você vai ter um filho, só que esse menino vai ser especial. Ele é consagrado ao Senhor e sobre ele será feito o tal do voto do Nazireu. O que é isso? É um voto de consagração que se tinha na época do Antigo Testamento, onde a pessoa, esse voto envolvia três práticas. Não podia beber bebida alcoólica, não podia tocar em animal impuro e não podia cortar o cabelo. Ok? A representação disso é bem simples. Não podia tocar em animal impuro, já era uma prática do sacerdócio do templo. Ou seja, você era consagrado ao Senhor, você não tocava naquilo que era impuro, porque você era representação do Senhor. Ok? Então, por isso que ele não podia. Não beber bebida alcoólica, muito simples também. Como ele era representação, ele estava fazendo um voto de estar sempre sóbrio na presença do Senhor, diante do Senhor. Então ele nunca ia dar a tentação ou a possibilidade de perder a sobriedade do seu espírito. Ok? E não cortar o cabelo era um sinal externo. Era para que soubesse mesmo que aquela pessoa era consagrada de forma especial ao Senhor. Beleza? Tranquila a representação de para que significa isso? Ok. Continua o texto, verso 8, acompanha comigo aí, o herói escolhido. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela ainda estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: é tu que falastes com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaria que ficasse conosco, queremos oferecer um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. Veja bem, Sansão ainda não nasceu, mas você está percebendo aqui que a história dele é especial, ok? Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa aqui. Você lembra que eu falei que a cada ciclo vai piorando um pouquinho? O verso 1, ele começa dizendo o seguinte: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E aí no verso 2 diz assim: certo homem de Zorá chamado Manoá, faltou um negocinho aqui. O que faltou em relação às outras histórias que nós já ouvimos? O povo pedindo socorro. Porque das outras vezes, quando o povo inimigo invadia Israel, o que Israel fazia? Senhor, socorro. Mas dessa vez não. Dessa vez eles estão tão abatidos, tão apáticos, tão acomodados, que está tudo certo. Os filisteus é quem mandam, e nós estamos aqui. E paciência. É aquele negócio, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, e por aí vai. Não tinha mais expectativa. Veja bem, eles nem se lembravam mais de Deus para clamar a Deus por libertação. A corrupção do coração daquele povo se tornou tão grande, eles se afastaram tanto do Senhor, que eles nem mais lembravam de quem Deus era. Percebeu o grau de degradação que Israel chegou?
Eles estavam totalmente aculturados. Não se fazia distinção nenhuma entre a prática dos israelitas, as práticas dos filisteus, entre aquilo que era moralmente certo ou moralmente errado. Não se tinha mais diferença nenhuma. Os filisteus estão dominando sobre nós e está tudo certo. Mas Deus é tão bom que não precisou nem clamar, nem pedir. Deus já providenciou um Salvador. A primeira coisa que você precisa destacar então é isso: a apatia dos israelitas diante da opressão dos filisteus. A segunda coisa que eu quero destacar com você é o fato de que esse herói, ou assim por dizer, esse Salvador, foi alguém preparado para isso. Aqui tem um destaque muito interessante: Manoá e a sua esposa não reconheceram o Senhor. Eles não sabiam quem era o Senhor. Eles também estavam dispersos. Isso mostra como a mente deles estava cauterizada. Eles já faziam exatamente o que os filisteus faziam, eles já viviam exatamente como os filisteus viviam, eles estavam todos debaixo da mesma regra, da mesma cultura, da mesma conduta moral. Está entendendo isso aqui? Beleza? Porque isso aqui vai fazer sentido. Então Manoá está querendo saber o nome, e aí o anjo diz assim: por que pergunta meu nome? Meu nome está além do entendimento. O que Manoá está querendo saber aqui, gente? Por que ele quer falar com esse homem? Olha, nós não queremos problema com divindade. Na cultura dos filisteus, os vários deuses que eles adoram, tem um negócio certo para fazer. Se o Deus é X, a gente tem que agir assim. Se o Deus é Y, tem que agir assim. Então, me diz como é que você quer que crie esse menino, que eu não quero ter problema. Quais são as regras? E aí o anjo fala assim: não, amigão, deixa eu te falar. Eu só quero que ele seja consagrado. Mas qual que é o seu nome então? Porque aí eu vou pesquisar essas regras. Não, deixa eu te falar. Meu nome está além do entendimento. É como se o anjo estivesse dizendo assim: não são regras, conheça a mim, o meu caráter, quem eu sou. Meu irmão, isso tem muito a ver conosco, muito a ver conosco. Muitas vezes nós buscamos nos relacionar com Deus dessa mesma forma, achando que tem um conjunto de normas e regras a serem seguidas, e se eu conseguir cumprir esse negócio aqui, então Deus me aceita. Deixa eu te falar um negócio: isso não tem nada a ver com o Evangelho, não. Isso não tem nada a ver com a Bíblia, não. Se dependesse de você cumprir norma, para você se relacionar com Deus, ou para você pertencer ao povo de Deus, Jesus não precisava ter vindo, não. Você sabe por que Jesus veio? Porque você não consegue expressar a santidade de Deus, expressar o caráter de Deus. Então Jesus substitui as suas obras, substitui os seus méritos. Aquele que não pode cumprir, se esconde atrás daquele que pode cumprir. Quem pode? Jesus. E aqui outra coisa interessante: não tem a ver com normas, não tem a ver com regras, tem a ver com envolvimento de coração. Mas por que Manoá pensava daquele jeito? Porque ele já estava indo na onda do negócio. Todo mundo é assim, toda relação com Deus é assim, então a gente vai fazer assim. Só que aí, o texto continua no capítulo 1, e aí eles oferecem esse holocausto, e o anjo queima, como queimou quando Gideão fez. Ele bate ali, queima e sobe um aroma e o anjo some. E aí Manoá vira para a mulher e fala assim: era o Senhor Deus, estamos lascados, nós vamos morrer. E aí a mulher fala assim: não, deixa de ser bobo. Se fosse para ele matar a gente, ele já tinha matado aí. Ele falou até que eu vou ter filho. Vai matar a gente não. E Manoá falou: você tem razão, mulher, então está tudo certo. Passou um tempo, a mulher engravidou, o menino nasceu. Qual o nome do menino? Sansão. Vamos lá, convicção, qual o nome do menino? Sansão. Sabe o que significa Sansão? Pequeno sol. Sabe o que é pequeno sol? O nome de um dos deuses dos filisteus. O que significa? Que Manoá e a sua esposa não estavam tão certos assim do que significava relacionar-se com Deus. Isso serve para quando você for pôr o nome no seu filho, tá bom?
Considere esse negócio aí. Pesquisa direitinho o que significa esse trem aí. Porque isso pode revelar que o seu coração não está tão preocupado assim em glorificar a Deus. Tá bom, vamos parar por aqui, porque senão se mexe com um assunto perigoso. Então vamos lá. Sansão nasceu. Como você acha que Sansão foi criado? Sansão provavelmente foi criado com um conjunto de normas. Certamente o pai e a mãe dele falavam assim: olha, meu filho, pelo amor de Deus, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode tocar em defunto de nada, nem de bicho, nem de gente, nem de jeito nenhum, e você não pode cortar o cabelo. Você está entendendo? Essas 3 coisas é proibido para você. Você é nazireu, você é consagrado. Mas isso não gerou um caráter em Sansão. Isso não gerou uma pessoa que adorava a Deus. Não gerou. Pelo contrário, você vai ver comigo aqui agora quem era esse tal de Sansão. Sansão cresceu. Verso 1, acompanha comigo aí. Verso 1 do capítulo já 14, o 13 já foi, rapidão, né? 14. Sansão desceu a Timna e viu uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há uma mulher entre os parentes ou entre todos o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então preste atenção. Sansão cresceu, garotão bonito, garotão forte. Ele já era forte desde o início, uma força desproporcional desde o seu nascedouro. Provavelmente alguém alto, alguém bonito, alguém vistoso. Sansão cresceu e ele está andando entre os filisteus. E ele vai para essa cidade. E ele vê uma mulher, e você vai ver a história de Sansão, que esse trem de mulher é problema para ele. Mulher é um problema para Sansão. E ele viu uma mulher bonita, e ele volta para casa e fala assim: pai, fui na cidade, eu vi uma mulher lá, você está de brincadeira. É bonita demais, eu quero essa mulher para mim. E o pai ficou um pouco preocupado, o pai e a mãe, porque ele era consagrado, narizeu, consagrado do Senhor, aquele negócio todo. De certo que eles pensaram: gente, se ele não pode tocar num defunto, capaz que casar com uma filisteia não vai ser um bom negócio. Ô meu filho, vem cá, será que não tem nenhuma mulher aqui bonita também do nosso povo, da nossa tribo, da nossa região aqui? Não mexe com esse povo não. O que Sansão fez? Eu quero. Foi isso que Sansão fez. Não tem discussão, eu quero. Aqui você já começa a perceber 2 coisas pelo menos. A fraqueza de Sansão, que vai ser um rabo de saia, e o gênio e glorificar ao Senhor de forma ordinária, natural, orgânica. Você está entendendo? Beleza. Teve essa confusão toda, morreu um monte de gente, a festa acabou, Sansão foi para a casa dos pais. E aí o que Sansão não soube é que o pai da noiva, porque a noiva ficou lá, virou aquela bagaceira, o homem ficou doido, matou todo mundo, pegou o pai, a família e foi embora para casa. E aí o pai da noiva falou: e agora? Eu não posso mais, essa mulher tem que casar, que ela não tem jeito de voltar para trás mais. E aí ali mesmo o pai da noiva dá a mulher de Sansão para um amigo de Sansão, filisteu. Você topa ficar com essa mulher aqui? Porque não tem jeito de voltar para casa. E o cara falou: não, eu topo. Diz o texto que ela era muito bonita. Então, topou, deu tudo certo, ok, sossegado. Aí o que acontece agora, gente? Sansão vai para casa, esfria a cabeça, e aí ele prepara um presente para levar para a esposa dele, fala para o pai: vamos voltar para lá, porque fiz besteira, tal, vamos voltar para lá. Chega na casa do pai da moça, o que ele faz? O que ele descobre? Então, Sansão, eu fiquei sem saber o que fazer. Para mim, você odiava essa mulher aqui. E eu acabei dando ela para outro cara.
Mas é o seguinte, tem a irmã dela, mais nova, mais bonita, você pode ficar com a irmã dela. As mulheres aí estão desesperadas com um relato desse, né? Mas era assim naquela época. Aí Sansão fala, não, vocês não fizeram uma besteira dessa comigo não, pois eu vou dizer um negócio para vocês. De agora em diante eu não me responsabilizo mais pelo que eu faço. Sansão pegou 300 raposas, amarrou o rabo delas, tacou fogo e soltou pela plantação. E queimou toda a plantação dos filisteus. Olha como a história vai acontecendo, gente. Calma que vai piorar. Os filisteus ficaram enfurecidos e voltaram agora. Já está ali no verso certo? Não. Isso, já pode ir para o segundo herói ou vilão aí, viu? 20 anos. Isso, é isso aí. Os filisteus ficaram pé da vida, voltaram lá, pegaram a esposa e o pai, no caso o sogro de Sansão, e queimaram os dois vivos. Queimaram os dois vivos. Sansão ficou mais enfurecido agora, foi lá e matou todo mundo. Olha como quem vai piorando. Matou todo mundo. Agora os filisteus se organizaram. Não, peraí, vamos pegar esse cara. Nós precisamos pegar esse cara. Sansão volta para o meio dos judeus. E aí os filisteus montam um exército de 3.000 homens para ir tentar matar Sansão. Sansão está numa caverna. Os judeus viram para ele e falam assim, Sansão, você precisa se entregar. Se você não se entregar, eles vão matar a gente tudo. Nós somos fracos, nós somos o povo aqui que está sendo subjugado. Você precisa se entregar. Aí Sansão fala assim, beleza, mas vocês vão combinar um negócio comigo. Eu vou me entregar, mas vocês não vão me matar, certo? Os judeus falaram, não, ok, nós prometemos, nós não vamos te matar, a gente só quer te entregar e ficar livre do problema. Parou. Quantas vezes nós não tivemos essa reação também? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Olha, esse negócio aí de relacionar com Deus, o coração, se está morrendo de gente para lá, se está morrendo de... Se não está afetando a minha vida, eu quero que se exploda. Então deixa eu dar uma pausa aqui para fazer uma pequena explicação para você. Nós acabamos de celebrar a ceia e no momento de celebração da ceia, eu fiz uma breve explicação de que o que significa a ceia é de que agora nós somos perdoados e de que nós agora fazemos parte de um povo, de um reino, ok? Beleza? Nós agora pertencemos ao reino dos céus, amém? Eu não sei, vocês estão com medo do que eu vou falar em seguida, né? Então olha só, nós pertencemos ao reino dos céus, isso significa que quem é rei na sua vida? Então as suas atitudes servem para glorificar a quem? Você tem certeza disso? Porque os israelitas estão olhando para os filisteus e falam assim, gente, a gente só não quer problema. Deixa a gente quietinho aqui. O que é que vocês querem? Vai matar uma meia dúzia dos nossos de vez em quando? Está tudo certo. Vai roubar a nossa agricultura? Beleza. A gente subsistindo, está ótimo. Voltou. Então agora o Sansão é amarrado, é levado, fica posto diante dos 3.000 filisteus. Quando ele chega diante dos 3.000 filisteus, ele olha para baixo assim e vê uma queixada de jumento, cabeça mesmo de jumento. E aí o que ele faz? Ele arrebenta as cordas e ele mata 1.000 dos 3.000 homens que ali estavam. Durante um dia de guerra, ele matou os 1.000 homens que ali estavam. Ele ficou tão exausto, tão esbaforido, tão sem força, que o exército filisteu fugiu, e ele ficou ali no meio daquele lugar que não tinha água, não tinha nada, e aí pela primeira vez até agora, na história de Sansão, ele clama ao Senhor, Senhor, me ajuda, e Deus então faz brotar água da rocha, e aí sai água da rocha, Sansão bebe aquela água, fica descansado, recupera as forças, e aí o capítulo 15 termina dizendo para nós que durante 20 anos, Sansão foi um juiz sobre Israel. Sabe o que significa? Que a partir daquele momento, tinha alguém para defender o povo. O Superman apareceu. Agora nós temos um herói.
Filisteu não entra aqui mais não, meu amigo. Você quer enfrentar esse homem desse tamanho aqui? Veio 3.000 aqui, ele matou 1.000 numa queixada de bode. Se fosse no Brasil, né? Lá era jumento. Você está entendendo? Os filisteus então recuam, 20 anos de aparente paz. A história, gente, podia ter terminado aqui, ia ter dado certo. Qual era o objetivo? O objetivo era que Sansão começasse o processo de libertação de Israel, ok? Esse era o objetivo. Essa era a ideia. E tudo bem, aconteceu. Por causa de Sansão ter desejado uma mulher dos filisteus, aconteceu essa confusão toda. É por isso que no verso 4 do capítulo anterior, diz que Deus estava no controle desse negócio. Ok? Beleza? Mas não acaba aqui. Aí a gente vai para o capítulo 16. E aí no capítulo 16 a gente aprende um negocinho chamado excesso de confiança. Excesso de confiança é a maior desgraça que pode acontecer na sua vida ou na sua história. Sansão está se achando maioral. 20 anos que os filisteus não invadem mais Israel. Ele mostrou que ele é forte, ele mostrou que ele é poderoso, ele mostrou que ele é o cara. Acabou. Israel agora aqui tem quem manda. Mas qual era a fraqueza de Sansão? Um rabo de saia. Sansão resolve ir para Gaza. Gaza já é ruim hoje. Gaza é aquele lugar, a faixa de Gaza, Israel, aquele negócio todo. Já é ruim hoje. Já tem que ter coragem de ir para Gaza hoje. Naquela época, Gaza era a capital do povo filisteu. Era a capital do povo filisteu. O que Sansão vai fazer em Gaza? Vai num prostíbulo. Não, pastor, você está de sacanagem. Estou não. Sansão vai para lá procurar uma prostituta. É isso que ele vai fazer em Gaza. Ele vai lá, deita com a mulher. Logo o povo filisteu descobre: Sansão está aqui. É a hora da gente pegar esse homem. E aí eles combinam um horário. E aí Sansão sai mais cedo do horário. Sai mais cedo. Só que Sansão, meu amigo, você não está entendendo. A arrogância de Sansão, a prepotência de Sansão, já não cabe mais no peito dele. Ele era o escolhido do Senhor. Ele era o homem que pegava um leão e rasgava no meio. Ele era o cara que, uma queixada de jumento, ele matava 1.000 homens na mão. Ele está achando que ele é o cara do cara. Ele tanto está achando isso, que ele vai com o maior cara de pau, todo desaforado, no meio do povo inimigo. No meio do povo inimigo. Sabe, é como aquela pessoa que tem uma tentação, vou usar a mesma tentação de Sansão, por mulher, e começa a conversar no WhatsApp com uma amiga. Que é isso, eu sou forte demais. Eu tenho como controlar os meus desejos. Eu tenho toda a capacidade aqui de... Eita, essa conversa está ficando boa, hein? É isso. É como alguém que tem a fraqueza pela bebida alcoólica e diz assim: não, só uma eu dou conta. Que é isso? Tranquilaço. De boa. E aí a gente acha aí na calçada da rua. Você está entendendo? É alguém que acha que é extremamente forte, alguém que acha que é extremamente capaz, então ele começa a se arriscar, sem necessidade nenhuma, zero necessidade. Foi isso que Sansão fez. A vida estava sossegada, mas ele foi lá no meio dos filisteus, só para deitar com uma prostituta. Só para isso. Os filisteus descobrem, ele ouve o burburinho e ele fala: vou me mandar antes que o bicho pega. Mas eu vou mostrar que eu sou forte. Olha o que Sansão fez. Ele passa pelos portões da cidade, segura num, segura no outro, arranca os portões da cidade no braço e carrega esses portões por 70 quilômetros e fica esses portões lá. O que ele está querendo dizer com isso? Quem manda aqui sou eu. Eu sou o cara. Você está entendendo, né? É isso que ele faz. Mas qual é o problema de Sansão mesmo, gente? É mulher.
Mulher é o problema de Sansão. E aí Sansão vai para outra cidade dos filisteus. E lá aparece uma mulher, essa você sabe o nome dela. Qual que é o nome dela? Dalila. Uma mulher bonita. E aí Sansão olha para Dalila e se apaixona. E ele fala, é essa que eu quero para mim. Vou casar com essa mulher. E aí logo que os filisteus descobrem que Dalila está se relacionando com o Sansão, eles viram para Dalila e falam assim, Dalila, é o seguinte, nós vamos te pagar uma grana preta, se você descobrir o que é que faz esse homem ser forte. Nós vamos te pagar. E aí Dalila, deixa comigo. Antes da gente continuar a história, eu preciso fazer um esclarecimento aqui. Porque você já sabe a história, muitos aqui já sabem. A força de Sansão não estava nos cabelos. Não estava, nunca esteve. A força de Sansão estava no fato de que o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Pastor, mas peraí, para, como é que pode um ser humano ruim desse jeito, medíocre desse jeito, impulsivo desse jeito, ter a ação do Espírito Santo? Sabe como que pode? Da mesma forma que Nabucodonosor teve. Da mesma forma que outros homens que não eram ditos povo de Deus, tiveram. Para cumprir o propósito de Deus. Entendeu? Para cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Gerar uma intriga entre Israel e os filisteus, porque o povo de Israel estava apático, acomodado, confortável, se sentiam assim naquela situação. Eles não se viam mais como povo de Deus. Então Deus gera isso através da força de Sansão. E Sansão sabia o que é que dava força para ele? Não, ele não sabia. Ele não sabia, eu vou provar isso para você. Olha só, diz o texto o seguinte, do verso 16, capítulo 16, 6 a 15, que Dalila, volta um aí, quem está com os negócios de slide aí, volta aí, olha lá. Dalila começa a perguntar para ele, ô Sansão, o que é que dá origem à sua força? Aí ele diz assim, olha, é o seguinte, se você amarrar os meus braços com 7 cordas de couro, eu não dou conta de me soltar, é o que tira a minha força. E aí, Sansão dorme, Dalila amarra ele, e aí, depois que ela está amarrada, ela pega lá os filisteus que estão escondidos no quarto, e grita, Sansão, os filisteus estão nos atacando. Sansão levanta e pá, mata todo mundo. Sabe o que Dalila faz? Você não confia em mim, você não me ama de verdade. Aí Sansão, não, eu vou te contar o que é. É o seguinte, se você me amarrar com cordas novas, nunca usadas, assim, aí eu não dou conta de tirar. Aí mais uma vez, Sansão dorme, ele amarra lá, o povo dos filisteus está escondido no quarto, e Dalila grita de novo, Sansão, os filisteus nos encontraram, socorro! E aí Sansão, pá, mata todo mundo. Beleza. E aí Dalila de novo, você não confia em mim, você não me ama, o problema é que Sansão não sabia também não, amigão, ele está só jogando para a plateia, ele está falando qualquer coisa que vem sobre a cabeça dele, porque na cabeça de Sansão ele nasceu forte, ele merece aquela força é algo que pertence a ele está entendendo que não foi Deus que o deu, mas ele veio com aquele negócio especial, você está entendendo isso? Ele nunca pensou que Deus tinha dado uma força sobrenatural para ele, ele achou que ele veio com aquilo, e pronto, não tinha como perder. E é por isso que você fala assim, pastor, mas esse homem é burro, por que a mulher fez 2 vezes e ele... Não, tem a terceira. Aí Dalila, e Sansão, não, seguinte, se você pegar o meu cabelo, as 7 tranças que tem nele, e prender com um prego no tecido de fiar, aí eu não tenho como realmente escapar. Sansão, os filisteus nos encontraram. O que Sansão faz? Regaça tudo, mata todo mundo de novo. Aí acabou, né, pastor? Não, acabou não. Aí Dalila faz um apelo mais forte. Dalila diz assim, olha,
você realmente não me ama. Você realmente não me ama. E aí aqui a gente tem que dar uma pausa para a gente tentar descobrir o que é amor. Porque, meu irmão, amor não era o que definia nem a relação de Sansão com Dalila, muito menos a de Dalila com Sansão. Eles estavam juntos por puro interesse. Sansão, porque achava Dalila bonita demais e satisfazia o prazer da carne dele. E Dalila, porque Sansão era um barril de ouro para ela. E isso não é amor. Amor é uma entrega voluntária do coração. Uma entrega total do coração. Amor é entregar. Você não tem que pedir nada. Foi isso que Deus fez por nós. Ninguém aqui pediu para Jesus morrer por você. Ninguém. Mas Jesus morreu ainda assim. Ninguém aqui pediu para ser salvo, mas ainda assim foi. Você está entendendo? É assim que Deus nos amou. E isso é que é amor real. Mas Sansão se sensibiliza, porque Dalila começa a ficar uma choradeira danada. Aí você lembra daquela outra história, ele não aguenta a mulher chorando. E aí ele conta. Mas não é que ele conta. Ele mais uma vez vai dar um blefe. E mais uma vez, ele vira e fala assim, agora pode passar aí, o pessoal do slide aí, pode passar. Ele agora vai falar assim, olha, acompanha comigo lá, verso 17. Aqui, verso 17. Por isso lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Ou seja, ele sabia do pacto. Lembra, o conjunto de regra estava claro para ele. Se fosse raspado a cabelo da minha cabeça, minha força afastaria de mim, eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele fala isso aqui, mas isso não é o que ele acredita, eu vou provar para você. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou as mensagens aos líderes filisteus. Subam mais uma vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes filisteus voltaram voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças de cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou, preste atenção nisso aqui, gente, esse verso é chave. Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, olha o que ele pensou: sairei como antes e livrarei. Ele não está achando que ele perdeu a força, ele não está achando que ele vai realmente perder a força por ter contado, seja lá o que for para Dalila, porque ele está achando que a força é dele, ele está apenas jogando qualquer coisa ali. Mas, olha esse verso, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Ele não sabia que o Senhor tinha o deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza, prendendo-no com algemas de bronze e puseram o girar em moinho na prisão. Eles foram lá rapidamente, furaram os 2 olhos de Sansão para incapacitar ele para uma futura guerra. Levaram ele para um moinho onde ficavam os animais e colocou ele ali, porque ele era um bicho forte. Então vai ser que nem um boi forte aí, rodando esse moinho para nós. E assim acaba a história de um homem orgulhoso. Só que não. Ainda tem a parte boa. Mas eu queria que você prestasse atenção até aqui, rapidamente. Sansão foi um homem agraciado por Deus, gente? Muito, né? Muito. Sansão foi alguém escolhido para uma função especial? Poxa, com toda certeza. Sansão tinha todas as condições de glorificar a Deus com a sua vida? Muito. Mas ele fez alguma dessas coisas? Não. Você sabe o que isso significa? Que eu e você estamos exatamente na mesma condição. Quando as nossas escolhas, as escolhas do nosso coração, elas são direcionadas por aquilo que nós queremos. O contraste aqui é que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E Sansão fez aquilo que era bom aos seus olhos. Ele olhou a mulher de Tímina e falou, eu quero. Ele olhou a prostituta em Gaza, ele falou, eu quero. Ele olhou Dalila e falou, eu quero. Tudo que era bom aos olhos dele, ele fazia. Mas ele não se preocupava em fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor. Mas Deus é tão bom, gente. Deus é tão espetacular,
que a história de Sansão não acaba aqui. E aí agora nós vamos encerrar mesmo. Verso 27, diz assim: pegaram Sansão, levaram para o grande templo onde cabia 3.000 pessoas, do Deus dos filisteus. E olha lá, homens e mulheres lotavam o templo, todos os líderes filisteus estavam presentes. No alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Pegaram aquele homem, aquele moribundo, aquele homem que estava lá agora, largado, já há tempos e tempos na prisão. Olha o Sansão aí, ó. Olha o cara que achava que era forte demais. O nosso Deus entregou esse homem aí para nós. Olha só o que diz o texto. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, os que se divertia. E Sansão orou ao Senhor. É a segunda vez que Sansão ora ao Senhor. É a segunda vez que Sansão ora ao Senhor. É a segunda vez. Ó soberano Senhor. Ele não tinha usado essas palavras outras vezes. Porque agora, meu amigo, Sansão está onde? No fundo, do fundo, do fundo do poço. E quando nós estamos no fundo, do fundo, do fundo do poço, o que que gera no nosso coração? Uma florzinha chamada humildade. Porque agora esse homem está acabado. Então ele sabe que ele não é o soberano mais. Então ele já começa com assim: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Eu acho isso aqui o máximo. Ele começou bem a oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Dá força mais uma vez, para que eu me vingue. Vingue do quê? Dos meus 2 olhos. Não, você está de sacanagem. Esse homem até agora não entendeu o propósito do chamado dele. Ele não está nem aí para o povo de Israel. Ele quer que Israel se exploda. O que é que está matutando o coração ali de Sansão? O fato dele ter sido humilhado, o fato dele ter sido escrachado, o fato dele ter sido feito de bobo da corte. É isso que está machucando o coração de Sansão. O orgulho dele ainda está ali, ó, palpitando, palpitando, palpitando. Então, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas com toda a mão, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Então ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, à sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-los, trouxeram e sepultaram em Zorá e Estaol. No túmulo de Manoá, seu pai, Sansão liderou Israel durante 20 anos. Algumas coisas que você precisa perceber aqui. Por que Deus atendeu a oração de Sansão? Pergunta número 1. Foi por causa de Sansão? Não. Foi por causa dos 2 olhos de Sansão? Não. Foi porque Sansão servia ao propósito que Deus já havia determinado antes dele ser gerado no ventre. Entendeu? Quem é que está no controle dessa história o tempo inteiro? Deus. Deus está no controle dessa história o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E você precisa descansar o seu coração sabendo disso. E aí a gente responde aquela outra pergunta também. Quem suicida vai para o inferno? Sansão a gente sabe que não foi. Por quê? Porque ele está na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Ou seja, esse homem ainda foi salvo. Por causa do mérito dele? Por causa do que ele fez ali no templo dos filisteus? É claro que não. É tão somente por causa da graça. Da graça. Alguém pode argumentar o seguinte: não, pastor, mas no caso de Sansão é um pouco diferente. Porque não foi bem um suicídio. É tipo um cara quando vai para a guerra. Ele vai para a guerra pronto para morrer. Tomou uma bala lá, morreu, não é suicídio. Não, você não entendeu aqui não. Ele foi para morrer mesmo. E o motivo dele era egoísta. Não era um motivo nobre, não. Ele estava preocupado só com o orgulho dele. Ele não queria morrer por baixo. É isso que ele queria.
Então, não replique o discurso de que quem suicida vai para o inferno. Isso não é bíblico, a não ser que a gente rasgue o pedaço da história de Sansão. A não ser que a gente rasgue o pedaço da história de Sansão. Tá bom? Ok? Beleza? Eu quero terminar fazendo uma comparação aqui. Acompanha comigo o seguinte. Sansão é o falso herói. Por que ele é o falso herói? Apesar dele ter sido um filho consagrado, apesar dele ter sido escolhido para um propósito muito especial, ele começa errado. O nome dele já dá indício do erro dele. O nome dele já está mostrando que ele não vai ser criado da maneira que ele deveria ser criado. Sabe o compromisso que a gente faz aqui quando a gente batiza criança? Os pais fazem um compromisso. Vocês se comprometem em expressar o Evangelho do Senhor, não somente em palavras, mas também em ações. O que os pais respondem aqui? Sim. O que significa? Que você não vai dar um conjunto de regras para os seus filhos. Você vai ajudar a formar o caráter do Evangelho de Deus nos seus filhos. É isso que você vai fazer. Sansão era consagrado, mas ele era a expressão da maldade humana. Apesar dele ser extremamente poderoso, ele agia só por interesse dele mesmo. Ele manifesta o poder de Deus, mas não para a glória de Deus, é para a glória dele mesmo. A salvação de Sansão é incompleta. E Deus já tinha falado isso, ele vai começar a libertar dos filisteus. Ele derrubou lá, deu uma enfraquecida, mas não resolveu o problema. E ele morre por si mesmo. Aqui, meu irmão, você pode encaixar em Sansão a ideologia que você vive, ou que você diz que vive, a filosofia, o político, o pai, a mãe, a empresa, seu dinheiro, sua academia. Tudo que você pode colocar aí do lado de Sansão. Tudo isso é um falso herói para a sua vida. Se você pensa assim, não, eu agora, conquistando a minha profissão, que eu quero tanto conquistar, minha vida realmente vai fazer sentido. Não vai. Não, eu agora, se o político X continuar, ou se o político Y entrar, puxa, agora nós vamos ficar felizes da vida. Não vai. Não vai. São falsos heróis. Falsos heróis. Não amolde o seu coração à cultura dos filisteus. Não amolde o seu coração à cultura dos filisteus. O que é o verdadeiro herói dos nossos corações? Jesus. Jesus também é um filho consagrado. Só que o nome Jesus já significa o quê? Salvador. Aquele que salva. Ele é a expressão exata de Deus. Ele manifesta todo o poder que glorifica a Deus. A salvação em Jesus é completa. E ele morre em nosso lugar e não para si mesmo. Entendeu a diferença? Você entende? Meu irmão, eu quero que você entenda isso aqui, porque eu fiquei contando a história de Sansão todinha só para chegar nesse pedacinho aqui. Eu preciso que você compreenda isso aqui. Se você adota um herói para a sua vida, que não é Cristo, você está adotando um falso herói. Um herói que não vai de fato completar a salvação da sua história. Um herói que não vai de fato resolver o problema do sentido e o significado do seu coração. Você vai se perder. Se perder. Se perder. O que fazer então? Primeiro, o povo de Deus estava acomodado com a cultura dos filisteus e já não se importava mais com a sua condição de escravo do mundo. Você precisa olhar para o seu coração, é essa a sua condição? Como é que você vive? Eu quero mais uma vez deixar claro, pastor, mas a Bíblia não tem uma série de regras, de normas para a gente praticar, para a gente fazer, para a gente viver? Tem. Essas regras e essas normas, a lei de Deus, é a expressão da santidade de Deus. Elas são um caminho, uma direção, preste bem atenção nisso. Elas não salvam, elas não te conduzem à salvação. O que elas fazem é que você saiba como expressar a salvação que Deus te deu. É isso que significa a lei de Deus. Pastor, como é que eu glorifico ao Senhor com a minha vida? Opa, vamos lá, a Bíblia vai dizer, se é maridão, você tem que estar disposto a morrer pela sua mulher. Se é esposona, então você tem que estar submisso ao seu maridão. Ah, mas aí eu já não gostei não, pastor. Então você adotou o Sansão para você. Você não adotou Jesus. Você está entendendo?
Está claro o suficiente? Sansão nasceu para ser um herói, mas não pode ser. Assim como eu e você também não podemos. Por quê? Porque assim como Sansão, somos impulsivos, vaidosos, orgulhosos. Qual é a nossa esperança então, se a realidade de Sansão é a mesma da nossa? A nossa esperança é a mesma esperança de Sansão. Que a graça de Deus repouse sobre nós e nos resgate de nós mesmos. E nos conceda então a salvação. Terceiro, Sansão usou as bênçãos de Deus para o seu único prazer. Nós também agimos assim quando usamos nossos recursos e talentos apenas para a nossa satisfação egoísta. Deus tem te dado recursos, Deus tem te dado inteligência, Deus tem te dado saúde, Deus tem te colocado em lugares especiais, Deus tem aberto portas para você, e como você tem usado todas essas ferramentas e recursos que Deus tem te dado para glorificar o nome do Senhor, para expressar a glória do Senhor. Como que você tem feito isso? Sendo mais um empresário que rouba dos empregados, ou que é injusto no seu negócio, ou sendo mais um empregado que é um mau trabalhador, um cara que trabalha meia boca, sendo um esposo miserável, sendo um amigo falso. Ora, se eu faço parte do reino de Deus, e se Jesus é o meu rei, eu então expresso isso como súdito do rei. Quarto, perceba que Sansão somente orou ao Senhor por 2 vezes em toda a história. E foi quando ele estava fraco e sem recursos. Aprenda isso. Se você se sente autossuficiente, você não se encontra com Deus, nem com a sua força e salvação. Eu vou repetir essa frase. Se você se sente autossuficiente, você não se encontra com Deus, nem com a sua força e salvação. Entendeu? Você não se encontra. Quinto lugar, Jesus é o nosso verdadeiro herói, Ele é perfeito, sua obra é perfeita e sua garantia é perfeita. Por causa dele e por meio dele é que fomos salvos, e nele que encontramos a força necessária para viver os dias de hoje. É nele. Eu quero terminar com essa última frase. Tornar-se cristão e continuar cristão significa tornar-se fraco para ser forte. Somente as pessoas que admitem ser injustas recebem a justiça de Cristo. Somente as pessoas que reconhecem a própria fraqueza conhecem a força interior dada por Deus. A força que nos leva a evitar as armadilhas da vida de Sansão: orgulho, luxúria, vaidade e apatia. Você precisa aprender isso. Você só vai ser forte se você for fraco. Quem é que ensina isso para a gente? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele pede para que Deus cure ele de maneira especial, e aí Deus fala: não vou não posso. Você precisa permanecer fraco, para que você dependa da minha força, para que você experimente a minha força. Se você se sente autossuficiente, se você se sente poderoso demais, se você sente que você pode tudo, você não vai reconhecer a mim, você não vai se relacionar comigo. Seja fraco, meu irmão. Seja fraco. Seja fraco em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, em temor e em tremor, ó Pai, agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Pai, eu clamo a Ti, ó Deus, que em nome de Jesus as verdades que aqui foram ditas, ó Pai, sejam aplicadas pelo Teu Espírito Santo de forma poderosa, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui na certeza de que dependemos do Senhor, que não é a nossa força, que não é o nosso mérito, que não é a nossa capacidade, ó Deus, que não é os falsos, são os falsos heróis que nós temos colocado na nossa história que vão nos resgatar, mas é o Senhor, é a Tua cruz, é o Teu Evangelho, é o Teu amor manifestado em cima de nós ou sobre nós, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, desperta-nos para o Senhor, nos acorde para o Senhor, ó Pai, nos faça ver a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, para que então a gente possa se apoiar na Sua força. Pai, eu peço a Ti, ó Deus, abençoe-nos com graça, em nome de Jesus. Amém.